Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 2 com o professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma correção sobre a atividade que foi passada na nossa última aula, tá? Primeira questão. Calcule a medida da área do losango cujas diagonais medem. Vocês vão lembrar da nossa última aula que para calcular a área de um losango, nós vamos multiplicar as duas diagonais, a maior e a menor, e o resultado dividir por 2, tá bom? Então aqui, ó, uma mede 5 centímetros e a outra 10 centímetros. Então 10 vezes 5 dividido por 2. O que dá 50 dividido por 2? A área 25 centímetros quadrados. No item B, 7 centímetros e 9 centímetros. Então 9 vezes 7 dividido por 2. 9 vezes 7 dá 63, que dividido por 2 dá 31,5 centímetros quadrados. E no item C, 2,9 vezes 12. Então, 12 vezes 2 inteiros e 9 décimos dividido por 2. O resultado dessa multiplicação dá 34 inteiros e 8 décimos, que dividido por 2 dá 17 inteiros e 4 décimos de centímetros quadrados. Segunda questão. Calcule o valor de x e determine a medida das diagonais. Na questão anterior, nós tínhamos a medida das diagonais e queríamos a área. Nesse caso, nós temos a área, uma das diagonais e queremos a outra, tá? O processo vai ser praticamente o mesmo. Eu vou multiplicar as duas diagonais. Uma diagonal maior vale 6 e a outra vale 3x menos 6. Dividido por 2 igual, nós já temos o resultado da área que vale 9, tá? Então, nós vamos resolver isso aqui da seguinte maneira. 6 vezes 3x dá 18x, menos 6 vezes 6, que dá 36. Esse 2 que está dividindo passa para o segundo membro multiplicando. 2 vezes 9, que dá 18. O 36 que está negativo passa positivo. 18 mais 36, tá? Que dá 54. 54 dividido por 18 dá 3. Então, o valor de x vale 3. Mas lembra que x não é o valor da diagonal. A diagonal é 3 vezes o valor de x menos 6. Então, é 3 vezes 3, que dá 9, menos 6, que dá 3. Então, a diagonal menor vale 3 centímetros. No item B, a diagonal maior vale x sobre 3 mais 1, vezes a diagonal menor, que vale 4, dividido por 2. O resultado da área é 10, tá bom? Como é que foi feito aqui a resolução desse problema, tá? Um pouquinho diferente do anterior. Primeiro foi dividido 4 por 2, que deu 2. Esse resultado foi multiplicado por x sobre 3 e mais 1. De novo, 4 dividido por 2 dá 2. 2 que multiplica x sobre 3 dá 2x sobre 3. Mais 2 vezes 1, 2, igual a 10. O 10 que está somando passa diminuindo. 10 menos 2, que dá 8. O 3 que está dividindo passa multiplicando. 3 vezes 8 dá 24. 24 dividido por 2 dá 12. Isso quer dizer que o valor de x não é o valor da diagonal ainda. O valor de x vale 12. Para achar o valor da diagonal, vamos pegar o valor de x, dividir por 3 e adicionar 1. 12 dividido por 3 dá 4. 4 mais 1, 5. Então, a diagonal maior vale 5. No item C, nós temos a diagonal menor, que vale 15, tá? E metade da diagonal maior vale 3x menos 9. A diagonal maior, na verdade, vale o dobro disso aqui. Vale 2 vezes 3x menos 9, tá bom?
porque aqui no caso foi dado só a metade da diagonal. Nos itens anteriores foi dada a diagonal completa, mas aqui foi só a metade, tá? Então, vamos pegar essa diagonal, que é 2 vezes 3x menos 9, vezes a outra diagonal, que vale 5, e dividir por 2, tá bom? Aqui ele colocou 2 vezes 5 primeiro, mas lembra que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, a diagonal maior é 2 vezes 3x menos 9, vezes a menor, que vale 5, tudo dividido por 2. O resultado vale 15, tá certo? Bom, o que foi feito aqui foi o seguinte. 2 vezes 5 vale 10. 10 vezes 3x dá 30x, menos 10 vezes 9, que dá 90, igual, e esse 2 que está dividindo aqui passa multiplicando. 2 vezes 15, 30, tá bom? O 90 que está diminuindo passa somando, então 30 mais 90 dá 120. 120 dividido por 30, o 30 que está multiplicando passa dividindo, né? 120 dividido por 30 dá 4. Então, o valor de x é 4. Não é ainda o valor da diagonal, é apenas o valor de x. Então, 3 vezes 4 dá 12. 12 menos 9 dá 3. Não é isso? Mas lembra que a diagonal maior é o dobro desse valor. Então, 2 vezes 3, 6. Diagonal maior é 6 e a diagonal menor vale 5. Terceira questão. Calcule a medida da área da região pintada de azul, sabendo que o lado dos quadradinhos da malha mede 0,5 centímetros. Tá? Primeiro vamos para o seguinte. Quando a gente calcula a área numa malha quadriculada, a gente toma por base a quantidade de quadradinhos que tem, nesse caso, tanto a área quadriculada total, quanto a de cada figura, tá certo? Por exemplo, qual é a área da minha malha quadriculada total? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 em cada linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 em cada coluna. Então, na verdade, ela não é um quadrado perfeito, ela é retangular, tá? 12 vezes 11 dá 132, tá bom? Cada quadradinho desse, o lado mede 0,5. Então, 0,5 vezes 0,5 dá 0,25, certo? Então, 132 quadradinhos, cada um 0,25 centímetros quadrados de área, tá? Então, 132 vezes 0,25, a área total do quadradinho azul é de 33. Mas dentro desse quadrado azul, eu tenho algumas figuras, tá certo? Que ele não quer que contabilize, porque ele só quer a área da região pintada de azul. Então, nós vamos fazer a mesma coisa com as figuras. Vamos determinar quantos quadradinhos tem dentro de todas as figuras, somando de uma maneira geral, tá? Eu chamei isso aí de área das figuras. Em algumas figuras, vocês vão ter que perceber que vocês vão ter que juntar partes para formar um inteiro. Por exemplo, aqui, eu vou juntar essas duas metades para formar um inteiro. Então, 1, 2, 3, juntando essas duas, 4, 5, 6, mais essas duas, 7, mais essas duas, 8. Então, essa primeira figura tem 8 quadradinhos completos. Já para essa segunda figura, observe que tem partes que não é a metade, tá bom? Então, para descobrir quantos quadradinhos tem essa figura, eu montei um esquemazinho aqui especial para vocês visualizarem, tá? Por exemplo, esse triângulozinho amarelo, ele se encaixa perfeitamente aqui. Então, aqui forma um quadrado completo, tirando esse triângulo daqui, trazendo ele para cá, tá? Esse triângulozinho vermelho se encaixa perfeitamente aqui.
Então, eu tenho mais um quadrado completo aqui. O triângulo laranja se encaixa perfeitamente aqui. Então, aqui nós temos mais um quadrado completo, tá bom? Vamos para o outro lado do triângulo agora. Esse triângulo verde se encaixa perfeitamente aqui, formando mais um quadrado completo. Esse triângulo azul se encaixa bem aqui, formando mais um quadrado completo. Então, no final das contas, a gente tem quantos quadrados completos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó. 10 quadrados da figura 2. Na figura 3, tá? Se eu juntar esses dois aqui, dá 1. Junta esses dois, dá mais 1, 2. Mais 1, 3. Mais 1, 4. Tá certo? Usando o mesmo esquema aqui da figura 2. Então, 1, 2, 3, 4. Mais 4. Na figura 4, 1, 2, 3, 4, 5. Juntando esses dois aqui dá 1 inteiro, 6. E da figura 5, 1, 2, aí junta mais esses dois pedaços, 3. 4, 5, mais esses dois pedaços, 6. 7, 8, esses dois pedaços formam 1, 9. Tá? Somando tudo, dá 37 quadradinhos completos. A área de cada um, 0,25. 37 vezes 0,25, 9,25 centímetros quadrados. Tá? A área da região azul é a área total, tirando a área dessas figuras. Ou seja, 33 centímetros quadrados menos 9,25 centímetros quadrados. Isso aí dá um total de 23,75 centímetros quadrados, tá? É a área da região azul. Questão 4. As dimensões da bandeira do Brasil podem variar, mas sempre seguindo determinada proporção, que tem como preferência a sua largura. Observe as dimensões de uma bandeira do Brasil e calcule a medida da área da região em amarelo e da região em verde, sabendo que a área do círculo em azul mede aproximadamente 39 centésimos de metro quadrado. Bom, primeiro, nós temos aí praticamente três figuras geométricas, né? O retângulo maior em verde, o losango em amarelo e o círculo aí em azul, que tem a faixa com as inscrições Ordem Progresso e aí as estrelas que representam os estados, né? Muito bem. A área da região azul, do círculo azul, é de 0,39 metros quadrados, certo? Observe que a unidade aqui está em metro quadrado e os outros valores estão em centímetros. Então, nós vamos precisar fazer algumas transformações aí ao longo dos nossos cálculos, tá? Primeiro, vamos calcular a área da região em amarelo, tá bom? Como é que a gente calcula a área da região em amarelo? A região em amarelo é um losango. E vocês sabem que para calcular a área de um losango, a gente multiplica a diagonal maior pela diagonal menor, tá bom? O comprimento da bandeira é 200 centímetros, mas o losango não preenche completamente a bandeira, não. Tem dois espaços aqui que faltam para preencher a bandeira. Cada um mede 17 centímetros. Então, 17 centímetros daqui com 17 centímetros daqui dá 34, tá bom? E 200 menos 34 dá 166, mas 166 centímetros. Para passar para metro é só dividir por 100, porque um metro tem 100 centímetros. Então, 166 dividido por 100 dá 1,66. Essa é a diagonal maior da bandeira. A diagonal menor
vale, aqui, ó, a largura da bandeira é 140, mas ela não vai até o final. Tem dois pedacinhos aqui de 17 que a gente precisa tirar. 34, 17 mais 17. 140 menos 34 dá 106 centímetros, mas a gente precisa passar isso para metro. 106 dividido por 100 dá 1,06, tá bom? Então, diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Quando você multiplicar esses dois e dividir por 2, vai achar 0,8798. Ou então, 8.798 décimos de milésimos. Certo? É assim que a gente faz a leitura desse número, tá? Mas vejam que o losango ele não está completamente amarelo, não. Dentro dele tem uma parte azul, tá certo? Que é do círculo, né? Como ele só quer o valor da área amarela, então nós vamos pegar esse resultado e diminuir a área do círculo que já foi dada na questão. 39 centésimos de metros quadrados. Então, esse número menos 39 centésimos dá 4.898 décimos de milésimos. Tá certo? O próximo cálculo que nós vamos fazer é a área da região em verde. Tá? Como é que a gente calcula a área da região em verde? Para calcular a área da região em verde, nós vamos multiplicar 200 vezes 140, tá bom? Que nesse caso dá 28.000 centímetros quadrados. Mas eu vou passar para metros quadrados, tá? Isso aí dá exatamente 2,8. 2 inteiros e 8 décimos, tá bom? Vou pegar esse resultado e vou retirar a área amarela junto com a área azul. A área amarela junto com a área azul nós já calculamos bem aqui, ó. 8.798 décimos de milésimos. Subtraindo os dois, 1 inteiro e 920 milésimos. Esse é aproximadamente o valor da área verde, tá? Questão 5. O chão de uma sala que mede 6 metros de comprimento por 3,2 metros de largura será revestido com pisos quadrados, cada um composto por 2 losangos congruentes, quer dizer, de mesma medida, como representado a seguir. Item A. Qual é a medida da área dos losangos em cada piso? Para calcular a área do losango, a gente multiplica a diagonal maior pela menor, tá? Como essa figura aqui é quadrada, foi dito na questão, então é 40 centímetros de largura e 45 centímetros de comprimento, tá bom? Então a diagonal maior vale 40, porque tem essa mesma medida, e a diagonal menor é a metade do comprimento, que nesse caso é 20. De cada um vale 20, tá bom? Então, se eu for calcular a área de um losango desse, é a diagonal maior, 40, vezes a menor, que vale 20, dividido por 2. E, professor, por que isso ficou multiplicado por 2? Porque são 2 losangos, tá certo? Então, eu tenho um 2 multiplicando e um 2 dividindo, eu posso cancelar. 40 vezes 20 dá 800. Isso quer dizer que cada piso desse tem 800 centímetros quadrados, tá certo? Cada losango desse mede, a área dos 2 losangos juntos medem 800 centímetros quadrados. Qual é a quantidade de pisos necessárias para revestir o chão dessa sala? Turma, ele quer pegar esse azulejo, esse piso, e colocar em todo o chão da sala, tá bom? Só que tem um problema, o comprimento da sala está em metros e do azulejo está em centímetros.
Para facilitar, eu vou passar as medidas do chão da sala para centímetros. Como o metro tem 100 centímetros, eu vou multiplicar por 100. Então, 6 metros, 600 centímetros. 3,2 metros, 320 centímetros. 600 vezes 320 dá 192.000 centímetros quadrados. A área de cada piso desse aqui é 40 vezes 40, já que ele é quadrado. 1.600 centímetros quadrados. Para saber quantos pisos cabem na sala, essa ideia de quantas vezes uma quantidade cabe na outra, isso é ideia de divisão. Então, eu vou pegar a área do chão, tá certo? Da sala, e dividir pela área de cada piso. 192.000 dividido por 1.600, o que dá uma quantidade total de 120 pisos. Karina desenhou um losango cuja área mede 49 centímetros quadrados e a medida da diagonal maior é 14. Determine a medida da diagonal menor. Fizemos aí já algumas questões dessa maneira, né? A área do losango é o produto das duas diagonais, a menor vale 14, a outra não sei, chamei de D, dividido por 2. A área já foi determinada, que é 49. Então, 49 vezes D dividido por 2 é igual a 49. 14 dividido por 2 dá 7. Esse 7 que está multiplicando passa dividindo. Então, nós vamos ter 49 dividido por 7, que dá 7. Então, a diagonal menor desse losango vale 7. Tá? Questão 7. Podemos calcular a medida da área de alguns polígonos regulares, como pentágonos e hexágonos, decompondo em triângulos e quadriláteros congruentes. Nós chamamos essa técnica de técnica da decomposição, tá bom? Aqui, por exemplo, indo de maneira direta, ó, nós temos aqui um hexágono, figura de 6 lados, um hexágono regular, tá certo? Todos os lados têm a mesma medida. O comprimento desse hexágono vale 10. A largura vale 8,7, tá? E cada lado mede 5 centímetros. É por isso que ele é regular. Todos os lados da figura têm a mesma dimensão, tá? Nesse caso, o que foi feito aqui? Foi determinado o ponto médio da figura, tá certo? E aí, traçou-se aqui um losango, tá bom? Essa figura, ela vai ser decomposta em losangos, certo? Quantos losangos a gente consegue aqui? Ver se vocês conseguem me dizer aí. Eu tenho aqui um losango, depois eu consigo desenhar mais um losango aqui, e juntando esses dois triângulos que sobram, eu formo um outro losango. Então, isso aí dá 3 losangos, tá? Mas, no item A da figura, nós temos o seguinte. Pedro poderia ter decomposto o hexágono em 6 triângulos. Bom, 3 losangos corresponde a 6 triângulos, né? E equiláteros, todos com a mesma medida. Faça essa decomposição e calcule a medida da área do hexágono usando a medida da área dos triângulos, tá? Para vocês visualizarem melhor esses triângulos, vou fazer aqui o seguinte, turma. Ó. Vou colocar mais essa medida, mais essa medidazinha aqui. Agora vocês conseguem observar os 6 triângulos aqui do hexágono, tá bom? Nós vamos calcular a área de um deles e depois vamos multiplicar por 6, tá certo? Como é que a gente calcula a área de um triângulo? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base do triângulo vale 5. Aqui, ó. Essa mesma medida aqui, tá certo? A altura é a metade de 8,7, tá certo? Ou seja, 4,35 dividido por
2, tá bom? Quando vocês fizerem esses cálculos aí, multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2, vocês vão achar 10,875 milésimos. Como são 6 triângulos, a gente multiplica por 6. E o resultado, 65,25. Essa é a área total do hexágono através dos triângulos. Tá certo? No item B, decompõe os polígonos regulares, representados a seguir, em quadriláteros ou triângulos e calcule as medidas de suas áreas, tá? Nesse caso, nós temos aqui um octógono, tá certo? Cujo comprimento vale 9,66, a largura também 9,66 e cada lado mede 4. Como vocês podem observar, a figura foi dividida em 8 triângulos, tá bom? Se a gente calcular a área de cada um desse triângulo e multiplicar por 8, nós vamos estar achando a área total do octógono, tá bom? Se eu destacar um triângulozinho desse, ó, a base vale 4 e a altura é exatamente a metade de 9,66, ou seja, 4,83. Então, base vezes altura dividido por 2. 4 vezes 4,83 dividido por 2. Multiplicando tudo e dividindo por 2, 9,66. Tá bom? Isso é a área de um triângulo. Como são 8, eu vou pegar esse valor e multiplicar por 8. Resultado, 77,28 centímetros quadrados. Já nessa figura, que é um pentágono regular, ela foi dividida em um triângulo. Aqui a figura 1 é um triângulo. E a figura 2 é um trapézio, certo? Então, se eu calcular a área do triângulo, calcular a área do trapézio e somar as duas, eu vou estar achando a área do pentágono, tá? Aqui, ó, a largura, que é essa medida, vale 16,2, a altura vale 15,4 e a altura da figura toda. A altura do trapézio, 9,5. Vamos calcular primeiro a área do triângulo. A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. A base é 16,2, vezes a altura, que vai ser a diferença entre esses dois valores, 15,4 menos 9,5, que dá 5,9, dividido por 2, tá bom? Multiplicando isso aqui e dividindo por 2, 47,79 é a área do triângulo. Área do trapézio, soma das bases vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula da área do trapézio. A base maior vale 16,2, mais a base menor, que vale 10, vezes a altura, que vale 9,5, dividido por 2. Tá? Então, somando aqui a base menor com a maior, dá 26,2, vezes 9,5 dividido por 2, 124,45. Somando a área do triângulo mais a área do trapézio, 172,24. Oitava questão. Todas as peças do tangram representadas ao lado foram obtidas de um quadrado de lado L. Esse quadrado todinho aqui tem um lado medindo L, né? Aqui a metade de L, que é L sobre 2, e aqui a metade de L, que é L sobre 2. Entre as peças do tangram, 3 têm mesma área. Quais são essas peças? Calcule a medida da área de cada uma delas. Turma, a área da figura 1, tá bom? Ela está representada aqui na cor vermelha. É um triângulo, tá certo? A área do triângulo, base
vezes altura dividido por 2. Só que nesse caso tudo literal, tá? A base vale L, vezes a altura, que é essa dimensão aqui, igual a essa, ó, metade de L, L sobre 2. Tudo dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. L vezes L dá L ao quadrado. E nós vamos dividir por 2 duas vezes. Isso é a mesma coisa que dividir logo por 4, tá bom? Ou então, se nós repetirmos a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, a gente acha a mesma coisa. L ao quadrado sobre 4. Essa é a área da figura 1. A área da figura 2 nem precisa calcular, porque a figura 2 tem a mesma dimensão da figura 1. Isso quer dizer que a área dela também vai ser L ao quadrado sobre 4. A área da figura 3. A figura 3 é um paralelogramo. Para calcular a área, basta pegar o comprimento e multiplicar pela altura. Tá? O comprimento é L sobre 2 e a altura é a metade de L sobre 2. A metade de L sobre 2 é L sobre 4. Então, aqui, ó, base vezes altura. L vezes L dá L ao quadrado e 2 vezes 4, 8. Então, a área desse paralelogramo, L ao quadrado sobre 8. A figura 4. A figura 4 é um triângulozinho, triângulo cinza, né? A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2, tá bom? A base é essa, que nesse caso é essa mesma medida aqui, ó, L sobre 2. A altura é a metade de L sobre 2, ou seja, L sobre 4, tudo dividido por 2, base vezes altura dividido por 2. L vezes L dá L ao quadrado, 2 vezes 4 dá 8. Dividir por 8 e depois dividir por 2 é a mesma coisa que dividir logo por 16, tá? Então, a área da figura 4, L ao quadrado dividido por 16. A área da figura 5, que é essa aqui em verde, é um triângulo, mas diferente dos dois que nós tínhamos aí, é um triângulo retângulo. Para calcular, multiplica a base vezes a altura, que nesse caso são os dois lados do triângulo, e divide por 2. Então, L sobre 2 vezes L sobre 2 dividido por 2. L vezes L, L ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4. Dividir por 4 e depois dividir por 2 é a mesma coisa que dividir por 8. Então, a área da figura 5, L ao quadrado sobre 8. A área da figura 6, essa em azul escuro, tá? Isso aqui é um losango, tá certo? A gente pode determinar aqui a área dele multiplicando as diagonais, tá bom? E dividindo o resultado por 2, né? Nesse caso, ó, essa medida aqui é essa mesma, L sobre 2. Essa medida aqui da outra diagonal também é a mesma, L sobre 2, dividido por 2, tá? L sobre 2 vezes L sobre 2, L vezes L, L ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Dividir por 4 e dividir por 2 de novo é a mesma coisa que dividir por 8. E a figura 7, né? Que é um triângulozinho, tá? Então, a área é base vezes altura, dividido por 2. A base vale L sobre 2, vezes a altura, que é a metade de L sobre 2, L sobre 4, dividido por 2. L vezes L, L ao quadrado, 2 vezes 4 dá 8. Dividir por 8 e depois dividir por 2 é a mesma coisa que dividir por 16, né? A figura 7 e a figura 4, as duas têm a mesma área, tá certo? A pergunta é, calcule a medida de cada uma delas
E tem 3 peças que têm a mesma área. No caso, são as peças 3, 5 e 6, tá? 3, 5 e 6. Essas 3 peças têm a mesma área, essas duas também têm a mesma área e essas duas têm a mesma área, tá bom? Calcule a medida da área de cada uma das peças do tangram, considerando que o lado mede 20. Então, o que é que vocês vão fazer, turma? Vocês vão pegar cada fórmula dessa, que na verdade é apenas 1, 2, 3. Elas se repetem, né? Em cada uma delas, nós vamos substituir o L por 20, tá? Aqui, por exemplo, a área da figura 1 é L ao quadrado sobre 4. Então, 20 ao quadrado sobre 4. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400, dividido por 4, 100. Tá bom? Tem outra figura aí com a mesma área, que é a figura 2. A figura 3, L ao quadrado sobre 8, ou seja, 20 ao quadrado sobre 8. 400 dividido por 8, que dá 50. A figura 3 tem a mesma área da figura 5, que tem a mesma área da figura 6, tá bom? E a figura 4, que é L ao quadrado sobre 16. O lado vale 20. Ao quadrado dá 400, dividido por 16, 25. A mesma área da figura 7. Tá ok? Nona questão. O losango abaixo foi decomposto em 8 triângulos congruentes, ou seja, 8 triângulos de mesma medida. Calcule a medida da área do hexágono em verde. Ele só quer a área em verde, tá certo? A figura inteira é um losango. Como é que a gente calcula a área de um losango? Diagonal maior vezes diagonal menor, dividida por 2. A diagonal maior vale 12, vezes a diagonal menor, que vale 5, dividido por 2. 12 vezes 5 dá 60, dividido por 2, 30. Essa é a área da figura inteira. A figura inteira foi dividida em 8 triângulos. Então, vou pegar a área e dividir por 8. 30 dividido por 8 dá 3,75. Quer dizer que cada triângulo desse tem 3,75 centímetros quadrados. Como eu só quero a área em verde, ou seja, eu só quero a área desses 6 triângulos, então vou pegar esse valor e multiplicar por 6. 3,75 vezes 6 dá 22,5 centímetros quadrados. Essa é a área da região verde, tá, turma? Então, essa foi a nossa correção, tá? Eu espero que vocês tenham acompanhado, anotado tudo aí, para que na próxima aula a gente possa tirar ainda algumas dúvidas sobre essa atividade, tá? Aguardo vocês lá no plantão e até a nossa próxima aula.